Vamos analisar primeiro o que é que essa lei se trata. Então, vou já aqui partilhar o meu ecrã convosco. Deixa aqui abrir o computador para vermos do que é primeiro que se trata essa lei. Porque muita gente está a pensar que a lei fala apenas de mineração de criptomoedas. Não. Essa nova lei fala de mineração de criptomoedas, posse de criptomoedas e ativos virtuais. Então, o que é que eles querem fazer especificamente? O Ministério das Finanças quer criminalizar tudo que é dinheiro digital que não venha ou não seja emitido pelo Banco Nacional de Angola. Inclusive, não é da responsabilidade do Ministério das Finanças se interpor nesse tipo de assuntos. Nós temos instituições que cuidam disso. Temos instituições que é do seu cargo cuidar tanto da emissão de moeda, regulamentação, licenças e tudo mais, e não o Ministério das Finanças. Então, eu vou aqui partilhar o meu ecrã e vamos aqui fazer uma análise de uma maneira minuciosa de que é que se trata especificamente essa lei. Eu vou aqui partilhar agora o meu ecrã para vermos de que é que se trata especificamente essa lei. Deixa aqui partilhar o ecrã. E vamos ver mesmo no site do governo. Esse é o website oficial do governo. Então, vocês podem ver governo.ao. E temos aqui uma proposta de lei que foi publicada no dia 26 de julho de 2023. Então, a proposta de lei tem como título Regime Jurídico sobre Mineração de Criptomoedas apreciado pelo Conselho de Ministros. Então, nós temos aqui uma proposta de lei que já foi apreciado pelo Conselho de Ministros sobre mineração de criptomoedas, mas não é apenas mineração de criptomoedas. A proposta de lei é muito mais profunda do que as pessoas pensam. Essa proposta de lei vai muito além da mineração de criptomoedas. Vamos ver aqui o primeiro parágrafo primeiro. A proposta de lei que estabelece o regime jurídico aplicável à atividade de mineração de criptomoedas e de outros ativos virtuais em todo o território nacional foi apreciada pelo Conselho de Ministros esta quarta-feira, no dia 26 de julho, na sexta sessão ordinária, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial em Luanda. Segundo parágrafo. Esse diploma que segue para a Assembleia Nacional prevê garantir um ambiente de certeza e segurança jurídicas, alinhado aos padrões internacionais. Esse termo internacionais fica muito vago, mas prontos. No âmbito da prevenção, mitigação e repressão de práticas associadas a crimes contra o ambiente, segurança energética nacional, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como delimitar a circulação de moedas virtuais não emitidas por bancos centrais e proibir as atividades de mineração de criptomoedas. Então, nós já temos aqui vários pontos. O primeiro ponto que eles colocam aqui diz crimes contra o ambiente. Aqui já ficamos muito fora do escopo, porque a maior parte da energia que é emitida em Angola é energia renovável. Então, não faz muito sentido o governo utilizar o termo crimes contra o ambiente. Crime contra o ambiente seria se estivéssemos a falar de um país que utiliza a maior parte da energia de recursos, né, que não são renováveis ou energia verde. E Angola é um caso diferente. Então, uma parte da nossa energia é energia hidroelétrica, que é feita pelas barragens. Então, não existe aqui nenhum crime contra o ambiente. Ninguém está poluindo nada, porque a energia que está a se utilizar para minerar criptomoedas vem das barragens. As barragens utilizam ou fazem energia verde. Então, não faz sentido aqui dizer crimes contra o ambiente. Ninguém está a poluir nada. Segundo ponto, segurança energética nacional. Aqui eu posso concordar. Parcialmente com o governo. O que é que eu digo parcialmente? Porque nós temos muita energia em Angola que não é aproveitada.
energia em excesso. O nosso problema em Angola, especificamente, é a distribuição energética. Nós temos muita energia que não distribuímos. Existe energia em excesso. Então, essa energia que é em excesso não é distribuída, pode ser usada para mineração de criptomoedas. Agora, o grande problema para mim é quando temos uma grande fazenda de mineração de criptomoedas, ou de Bitcoin, ou uma outra criptomoeda, né? E eles não avisam o regulador. Eles não falam nada para o regulador, eles ficam no alheio. É aí onde começa o problema para mim. Quando está se consumindo muita quantidade de energia do padrão industrial, né, como se fosse uma indústria que está consumindo muita energia e se paga de uma maneira que não vai de acordo com a fatura. Aí eu posso concordar com o regulador ou com o governo. Quando está se minerar muita energia e, na verdade, não está a se pagar a fatura correta. Se minera muita energia, do ponto de vista industrial, estamos a falar já de uma indústria, e não se paga o valor certo. Depois nós temos aqui um outro ponto que é branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Aqui, aquela desculpa do costume, quando dizem que Bitcoin, criptomoedas é usado para terrorismo, é usado para financiamento, é para branqueamento de capitais. Pessoal, Angola está na bancarrota. Não foi Bitcoin que colocou Angola na bancarrota. Não foi Ethereum que colocou Angola na bancarrota. Não foi Solana que colocou Angola na bancarrota. Não foi Etucoin que colocou Angola na bancarrota. Não foi Dogecoin, Shiba Inu, muito menos Polygon que colocou Angola na bancarrota. Angola está na bancarrota por causa das moedas fiduciárias. As pessoas que tinham poder há 10, 15 anos atrás decidiram converter todos os lucros que nós tínhamos em Kwanza para dólar. O Banco Mundial estima que todos os anos se façam lavagem de dinheiro de pelo menos 2 trilhões de dólares. Ou seja, o ativo mais usado no mundo para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo se chama dólar americano. É o dólar americano e outras moedas fiduciárias que colocaram Angola, países como Angola, na bancarrota por causa da corrupção, que fizeram grande lavagem de dinheiro em países como o Brasil, países como a Nigéria, países europeus, inclusive o próprio Estados Unidos da América. Então, são moedas fiduciárias que são usadas para branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Então, essa desculpa antiga de vir dizer Bitcoin usado para fins ilegais, isso já não cola. Isso já não cola. Porque se no mundo inteiro, em um ano, se lava dinheiro de um valor aproximadamente de 2 trilhões de dólares, e 2 trilhões de dólares é quase 4 vezes ou 5 vezes o market cap atual do Bitcoin, não faz sentido. Não é o Bitcoin aqui não é o culpado. Não é o Bitcoin e muito menos uma outra criptomoeda. Então, dizer de que está-se a utilizar criptomoedas em Angola para branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, isso não cabe. Angola está na bancarrota por causa das moedas fiduciárias. Há 10, 15 anos atrás, quando estava a saquear o país, se saqueava em moedas fiduciárias, se saqueava em dólares e euros e outras moedas fiduciárias. Não é Bitcoin, não é Ethereum, não é Dogecoin. Então, vir dizer que Bitcoin está a ajudar angolanos a fazerem branqueamento de capitais, não, isso já não cola. Isso não cola. É bom fazermos aqui um zoom, olharmos do ponto de vista global e do ponto de vista local, o que acontece hoje, o que aconteceu 5 anos atrás, 10, 15 anos atrás, e por que é que o nosso país está na situação atual. E por que é que vários outros países, como o país do Rodrigo, que daqui a pouco vai falar, aconteceram aí vários casos como Mensalão, Petrobras e tantos outros,
E todos esses casos não aconteceram com Bitcoin, não aconteceram com criptomoedas. Aconteceram por pessoas que estão em altas posições governamentais e não só, a lavarem dinheiro com moedas fiduciárias, especificamente o dólar. Então, essa desculpa já não cola. Os dados dizem o contrário. Os dados dizem o contrário. O Banco Mundial diz que anualmente são 2 trilhões de dólares que são usados para lavagem de dinheiro no mundo todo. Continuando. E depois eles dizem, bem como delimitar a circulação de moedas virtuais não emitidas por bancos centrais e proibir as atividades de mineração de criptomoedas. Então, nós vivemos em 2023. Em 2023, já passaram 14 anos depois de Satoshi Nakamoto ter criado o Bitcoin. Hoje em dia, as pessoas utilizam várias moedas, não só as moedas que são emitidas por bancos centrais. As pessoas têm essa liberdade de utilizarem criptomoedas descentralizadas. Então, o governo tentar proibir as pessoas de não utilizarem uma moeda que limite, isso é ferir a liberdade das pessoas, a liberdade financeira das pessoas de utilizarem o ativo que eles quiserem no seu dia a dia. Isso fere a liberdade das pessoas. Então, nos dias de hoje, tentar proibir as pessoas de não usarem uma moeda que você, como governo, emite, já não cola. As pessoas vão ter acesso a wallets, a outros tipos de carteiras, as pessoas vão ter acesso a vários meios descentralizados para utilizarem no dia a dia. O governo não tem nada, não tem como fazer, não tem como retaliar. A única coisa que o governo pode fazer é proibir que as pessoas utilizem, por exemplo, moedas que são moedas fiduciárias. Por exemplo, o dólar, o euro, moedas que dependem que o governo faça parceria com outros governos ou outros bancos centrais. Aí sim o governo pode proibir. Por exemplo, se nós em Angola quisermos, né, que uma moeda, além do Kwanza, por exemplo, a moeda do Zimbábue, seja também utilizada para alguma outra coisa em Angola, basta o governo fazer uma parceria com o Banco Central de Zimbábue. E as coisas vão acontecer. Ou da Zâmbia. Mas se o governo não fazer isso, tudo vai continuar na mesmice. Por quê? Porque são moedas fiduciárias. Dependem de autorizações, dependem de burocracia para serem usadas no dia a dia. Bitcoin não tem burocracia. Qualquer um com um automóvel, qualquer um com internet, pode utilizar Bitcoin em qualquer lugar que a pessoa estiver. Qualquer um com um automóvel, com acesso à internet, ou até mesmo antena, nos dias de hoje, pode fazer transações utilizando Ethereum, utilizando Solana. Ele pode fazer transações utilizando uma carteira centralizada ou descentralizada. Então, não tem como o governo parar as pessoas utilizarem uma moeda que o governo não emite. É impossível. Partilhando o ecrã novamente aqui. Depois temos aqui um outro parágrafo. De acordo com a ministra das Finanças, Vera Davis, que falava à imprensa após a reunião, esta proposta decorre da necessidade de proteger o sistema elétrico nacional. Mas estamos a falar de sistema elétrico nacional, por que isso não está vindo do Ministério da Energia e Águas, e sim do Ministério das Finanças? Se é segurança energética, isso tem que vir do Ministério da Energia e Águas, que é o responsável por isso. Quer dizer que tinham que emitir uma nota a falar sobre isso, e não o Ministério das Finanças. Continuando. Considerando o consumo elevado de infraestruturas na atividade de mineração de criptomoedas e da necessidade de delimitar a circulação de moedas virtuais não emitidas por bancos centrais. Abre aspas. A proposta de lei mantém a competência exclusiva do BNA. Então deixa o BNA falar.
Continuando. Para a emissão das criptomoedas e a sujeição à recomendação ao Banco Central. Também o BNA. De transações financeiras com recursos a ativos virtuais. Acrescentou. Vera Davis explicou que compete à Comissão de Mercado de Capitais regularizar, então deixa sempre ser regularizar, supervisionar e fiscalizar as matérias relativas aos ativos virtuais, que nos termos da lei, a proposta deve seguir para a Assembleia Nacional para apreciação e discussão. Então, mandaram essa proposta de lei para a Assembleia Nacional para apreciação e discussão. E depois nós temos aqui o último parágrafo, que é o parágrafo mais importante. Esse último parágrafo é o parágrafo mais importante dessa proposta de lei. Diz assim o último parágrafo. São proibidas as atividades de mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais em território nacional. Então, não se pode minerar criptomoedas ou qualquer um outro ativo virtual em Angola. Vírgula. É bom aqui prestar atenção nas vírgulas. E são criminalizadas a posse ilegal de matéria de criptomoeda. Então, qualquer um que tiver criptomoeda é crime. Qualquer um que tiver uma criptomoeda é crime em Angola. É por isso que esse último parágrafo é um parágrafo que nós temos que estar muito atentos. O primeiro parágrafo fala sobre proibição das atividades de mineração de criptomoedas. O segundo fala de que são criminalizadas a posse ilegal de matéria de criptomoeda. Então, qualquer angolano, segundo essa proposta de lei, que tiver criptomoeda, é um criminoso. Você não pode ter mais criptomoedas segundo essa nova proposta de lei. Você não pode utilizar mais criptomoedas. Você não pode mais ter criptomoeda. Não pode ter mais Bitcoin. Você não pode ter mais Ethereum. Não pode ter mais Solana. É uma lei estúpida. Essa proposta de lei diz que todo angolano que tiver posse de matéria de criptomoeda é crime. É isso que eles estão a dizer aqui na proposta de lei. Não é só mineração. Não é só mineração. Primeiro dizem, ativos virtuais. Quando estamos a falar de ativos virtuais, estamos a falar de todo o dinheiro que existe na internet. Então, o que essa lei está a dizer é que tudo aquilo que é dinheiro que existe na internet e a pessoa tiver a utilizar, que não for emitida pelo regulador em Angola, é crime. Então, não é só criptomoedas, atenção. É ativos virtuais. Vamos a falar de ativos virtuais. Então, tudo que é dinheiro que o angolano tiver acesso, ou tudo que é ativo que o angolano tiver acesso, um ativo financeiro, um instrumento financeiro, o angolano tiver acesso, que não for emitido pelo regulador em Angola, é crime. É isso que diz essa proposta de lei. Então, nós temos que estar muito atentos e temos que trabalhar como comunidade para evitar que essa proposta de lei seja aprovada. Porque, se essa proposta de lei for aprovada, teremos um atraso gigantesco na adoção não só de criptomoedas, mas também de todos os ativos virtuais em Angola. Tudo que é ativo virtual em Angola, tudo que é ETF, fundos, que você tiver a utilizar que não for emitido pelo regulador, será crime. É isso que diz a proposta de lei. Nós temos que aprender a ler nas entrelinhas e respeitar as vírgulas. As vírgulas existem, não é por acaso. As vírgulas estão lá. Primeiro diz,
São proibidas as atividades de mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais em território nacional. Também é proibido minerar qualquer criptomoeda ou ativo virtual em Angola. E eles aqui não dizem especificamente se é minerar por máquinas ou minerar de maneira digital. Então, nós estamos a falar aqui de todos os mecanismos de consenso que existem, segundo essa proposta de lei, é crime. Tanto Proof of Work como Proof of Stake. Tudo que minera, tanto com recursos de máquinas, que usam processadores, máquinas físicas de hardware, ou até máquinas digitais. Estamos a falar especificamente de cloud ou blockchain, como preferirem. É crime, segundo essa proposta de lei. E a posse de criptomoedas. E a pergunta é, por que é que o governo está a fazer isso? Por que é que o governo está a atacar tudo que é ativo virtual e dizer que angolanos devem apenas utilizar ativos virtuais que são emitidos pelo regulador, que são emitidos pelo Banco, né, Central? Segundo a senhora ministra das Finanças, é para proteger a segurança energética do país. Mas a proteção da segurança energética do país não é da responsabilidade do Ministério das Finanças. Não é o Ministério das Finanças que garante a proteção da segurança energética de Angola. É o Ministério da Energia e Águas. Tem um ministério específico para isso. Então, seja esse ministério a atuar nesse sentido. É uma matéria que não tem nada a ver com o Ministério das Finanças. Nada a ver. O que é que eu acho? Eu sinto cheiro de CBDC. Eu acho que o governo angolano, especificamente o regulador, por causa da desvalorização da moeda, e os angolanos estão à procura de alternativas para combater essa mesma inflação, o governo está procurando talvez uma maneira de criar alguma CBDC e quer já afastar a competição. O que é uma CBDC? CBDC é uma sigla de Central Bank Digital Currency, que são moedas digitais de bancos centrais, em português. São moedas emitidas por bancos centrais, que são autoritárias. Então, numa CBDC, você não tem liberdade econômica. O governo pode congelar os teus fundos, se não gostar de ti, se não for com a tua cara. Se você emitir uma opinião e o governo não gostar dessa opinião, ele pode congelar o teu dinheiro do dia para a noite. Na verdade, os governos já fazem isso com os bancos comerciais. Mas com CBDCs é muito pior. Então, eu sinto cheiro de CBDC. Eu sinto cheiro de que o governo angolano está procurando uma maneira de salvar a moeda, que está praticamente morta, que é o Kwanza, e estão a tomar decisões desesperadas, como essa, de proibir que as pessoas tenham posse de criptomoedas, de proibir que as pessoas minerem criptomoedas, de proibir que as pessoas tenham posse e minerem ativos virtuais. Porque assim como uma CBDC funciona, acaba com a tua liberdade de ter posse, de ter daquilo que nós chamamos em inglês ownership, de ter posse do teu bem, de ter posse do teu destino financeiro, de ter posse de qualquer instrumento financeiro. O CBDC acaba com tudo que é instrumento financeiro. Para uma CBDC não faz mais sentido. Por quê? Porque num país que tem CBDC, apenas aquela CBDC pode existir. Existem exceções, sim. Mas num país com uma economia como Angola, eles vão forçar a goela abaixo que as pessoas usem CBDC. Então, nós como comunidade, temos que trabalhar duro para essa lei não ser aprovada, pessoal. A lei foi mandada para a Assembleia Nacional,
para apreciação e discussão, virá a consulta pública, ainda não passou em consulta pública. Esperemos nós que venha a consulta pública. E quando vir a consulta pública, a partir daquele momento nós vamos opinar. Mas, se você tiver alguma maneira de parar essa lei, também te convido a entrar nessa guerra. Porque eu estou a utilizar os meios que eu tenho, estou a utilizar os recursos que eu tenho, os contatos que eu tenho, para que essa lei não seja aprovada. Então, se você que está acompanhando esse podcast também tiver alguma maneira, também se junta ou se junte à nossa batalha. E caso seja necessário a intervenção da comunidade para que essa lei não seja aprovada, eu vou falar com todos vocês, vou anunciar em todas as redes sociais para vocês se juntarem à causa. Nesse momento, nós estamos a fazer as coisas assim um pouquinho no sigilo, mas quando for necessário a vossa intervenção, para vocês virem darem a vossa opinião sobre essa proposta de lei, eu vou comunicar para vocês, vocês virão, e as vossas opiniões são todas bem-vindas. Então, vamos ter muito cuidado com essa proposta de lei. Você acabou de assistir um corte do Bitcoin na Moda Podcast. E caso você queira assistir o episódio completo desse vídeo, clique no vídeo que está aqui em cima ou colado no card desse mesmo vídeo. E caso você queira ouvir o áudio desse podcast completo ou também o áudio de outros podcasts que nós gravamos, você pode ouvir nas plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast. Você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo para acompanhar os áudios nas plataformas de streaming. E caso você queira aprender a investir em criptoativos e fazer parte do nosso grupo VIP, ter acesso ao meu curso de criptomoedas Bitcoin 101 e ao meu e-book Bitcoin Simplificado, que está vindo na Amazon, mas você vai ter acesso de uma maneira gratuita, pagando apenas 10.000 kwanzas por cada 2 meses. Você vai entrar em contato com o nosso número no WhatsApp. O número vai estar aqui embaixo desse vídeo e na descrição desse mesmo vídeo. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos e até a próxima.